Rogério Melfi, CPO da Pilotin, e Cauê Cano, Developer Relations Lead da Solana Foundation, para falarem sobre infraestrutura financeira para a nova economia. Com a moderação de Márcio Gonzaga Júnior, CTO da Sônica, esse será um debate sobre como o Web3, blockchain, tokenização e DeFi estão influenciando tanto modelos de negócio, reguladores quanto investidores, com foco em infraestrutura, interoperabilidade e o futuro das finanças digitais. Bom, Fernando Trota é formado em engenharia pela Mackenzie, em MBA em finanças pela IBMEC. Não está muito longe? Tá, vamos lá. Possui mais de 25 anos de experiência, tendo atuado em empresas de engenharia, em cargos de gestão e um grande banco internacional, e como CFO e sócio de uma construtora referência no mercado de luxo no Brasil. Atualmente, Fernando Trota é CEO e founder da Triven, empresa especializada em CFO as a Service e Advisory para startups e empresas de tecnologia. Rogério Melfi é especialista no setor financeiro, colaborando no desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de inovação financeira e atua como diretor de produtos da Pilotin. Cauê Cano, eu continuo com esse? Pode tirar? Tá. Cauê Cano é uma voz proeminente de tecnologia blockchain no Brasil. Como ex-Maker DAO e Solana Foundation, ele também atuou com o Apollo, uma das maiores software houses Web3 da América Latina, e é responsável pela parte técnica da Solana na região, como Developer Relations Lead no Super Team Brasil. Bom, Márcio Gonzaga, que está do nosso lado, meu queridaço, da Sônica, é cofundador e CTO da Sônica, plataforma de tokenização de ativos que conecta empresas e investidores ao mercado de capitais digitais. Com mais de 15 anos de experiência em tecnologia, criação de produtos digitais, atua na integração entre finanças tradicionais e blockchain, liderando projetos que unem inovação, segurança e novas formas de investimento. Convidamos ao palco os nossos moderadores e palestrantes. Palco de vocês. Obrigado. Oi. Então, boa tarde. Oi. Tá voltando? Boa tarde, gente. Mais uma vez, prazer estar com vocês aqui. Me colocaram sob o papel de ser um mediador. Vou fazer o meu melhor aqui. Mas vamos lá. Então, galera, obrigado aí também pela presença. Bom aí, mais uma vez, estar trocando ideias aí sobre o tema e entrando um pouquinho nesse paralelo entre o que a gente vem vivendo de tradicional junto com as novas tecnologias, onde o código, onde a economia vira código. Então, o nosso tema aqui é a infraestrutura financeira da nova economia, onde a gente vai falar de cripto, tokenização, novos modelos descentralizados. E acho que para começar, a primeira pergunta é entender esse termo, que é a nova economia digital, né? E aí, pensando nessa pergunta, eu fiquei meio refletindo, assim, eu nos 35 anos que eu tenho, desde sempre, me parece que a economia foi digital. Eu sempre tive meu aplicativo de banco, eu sempre fiz uma transação, que não era Pix, né? Mas ainda assim era uma transação digital, né? Eu pouco usei papel no dia a dia. Então, quando a gente fala dessa nova economia digital e indo para esse paralelo do papel físico, né? O que isso de fato representa nesse momento? O que é a nova economia digital? Então, fica à vontade para começar. O pessoal olha para mim aqui. E o som tá bom. Tá ótimo. Boa, Léo. Bom, boa tarde a todos. Tivemos a missão aí de falar sobre um tema mais complexo logo depois do almoço, né? Então, a gente espera que a gente possa contribuir. Bom, como é que eu vejo, né, Márcio? Eu também, tá? Apesar de ter só um pouquinho de mais idade que você, mas eu nasci, eu lembro quando eu era criança, eu ia no banco com a minha mãe. Aliás, a instituição financeira era o centro de tudo que a gente fazia, né? Acho que o Aaron falou hoje mais cedo, né? A gente ia no mesmo lugar para pagar conta, para tomar crédito, para fazer tudo. Então, eu era desse tempo, eu ia com a minha mãe e tinha o caixa eletrônico
né? Que era tela preta com caractere verde, né? E eu ficava lá brincando, eu tentava fazer combinações de números para acessar conta de alguém, sei lá, né? Criança. Então eu nasci também já enxergando a digitalização, né, do sistema financeiro. Mas o que a gente vem, né, assistindo, acompanhando nos últimos anos, né, APIs, a interoperabilidade, interconectividade, né, das coisas, me faz entender que a gente está vivendo uma transformação onde o pivô, né, o elemento central deixa de ser as instituições, deixa de ser, né, o sistema bancário, né, e passa a ser o ecossistema como um todo, né? Passa a ser principalmente dados, né? Não sei aí se o Rogério concorda comigo, mas, né, nós na Triven somos mais usuários de tudo isso, né? Mas, né, o Rogério aí como produto e como cara de interconectividade, meio de pagamento, então acho que não sei se eu estou certo aqui, Rogério. Não, vou somar, vou pegar teu exemplo, enfim, o que você traz? Você ia no caixa eletrônico e o sistema financeiro, em grande parte que a gente tem hoje, ainda não é digital, ele é o eletrônico, o emissor de moeda eletrônica e tudo mais. Então, essa economia que a gente está vivendo atualmente, já está migrando, enfim, já tem o sistema, a economia digital, mas grande parte ainda está no eletrônico, que ele não funciona 24/7, que ele para. Então, quando a gente está fazendo uma transferência, enfim, um pagamento instantâneo, hoje a gente já tem 24/7 rodando. A gente não tem ainda investimento 24/7 no banco tradicional, na economia eletrônica. Quando a gente vai para um ambiente digital, DeFi, etc., daí a gente pode investir, resgatar 24/7. Então, a gente ter esse sistema cada vez mais instantâneo em operações, cada vez mais conectado, de não depender, enfim, quando você queria transferir dinheiro de uma instituição para outra aí, muita dor de cabeça, muito. Ou um cheque administrativo, um DOC, que daí ia ser processado no dia útil, uma TED, e por aí vai. E, enfim, não conectado. Às vezes uma instituição não falava com a outra. Se você tiver uma conta de água aqui desse estado, talvez em outro banco, no outro estado, você não vai conseguir pagar, liquidar. Então, os sistemas não se falam. Numa economia digital, a gente vai ter essa conectividade muito maior. E daí uma última perna só para trazer toda essa parte da inteligência, da automação, não depender de um ambiente centralizado, não depender da regra daquela instituição, de repente, para definir, e a gente poder colocar isso aí no código, que nem você falou, no protocolo daquela transação. Então, a gente vai ter uma economia bem diferente, enfim. Eu acho que é isso que separa um pouco da economia que a gente tem eletrônica para uma digital, que a gente já vê, já consegue usar, mas ela ainda não é o padrão, não é o default, não é o dia a dia da economia. Então, ainda é uma combinação entre os dois ambientes. Você falou eletrônico, né? A gente tem hoje um sistema financeiro eletrônico. Ele vai migrar para um sistema digital, enfim, Web3, DeFi e algumas outras coisas aí. Mas quando a gente fala de Pix com pagamento instantâneo, a gente não pode comparar isso com tokenização também, com blockchain? Ainda não. Ele depende de uma infraestrutura hoje extremamente centralizada nesse sentido. Se a instituição, enfim, tem que estar 3 pernas no ar, né? A instituição que vai fazer a remessa, a instituição que vai receber e a infraestrutura central do Banco Central como diretório e validação disso. Então, ele depende de um sistema ainda não extremamente conectado dentro disso, não interoperável. Enquanto, se eu quero fazer uma transação com cripto, eu tenho vários outros nós, vários outros caminhos na rede que eu consigo. Então, um desenho, enfim, dentro do ambiente regulado, num futuro, se eu for fazer uma transferência com DREX e etc., e ele for DLT, distribuído, talvez eu não precise de todas as instituições dessa ponta, eu consigo fazer a remessa e por aí vai. Faz sentido. Bom demais. Bom, então, a gente consegue comparar, ou melhor, a minha questão era entender exatamente
quando a gente vai para uma economia digital, utilizando de tecnologias como blockchain e entendendo a descentralização toda, quem que eu consigo, de fato, substituir no meio desse caminho todo? Ou os papéis vão ser substituídos, ou, na verdade, eles permanecerão ainda, né? Porque eu ainda vejo muita coisa que pode estar sendo tokenizada, mas ainda tem os mesmos intermediários, né? Entende? Então, quando a gente faz de fato essa troca de um ambiente para o outro, os players são substituídos de fato ou não? Quer girar? Quer que eu responda? Por favor. Bem, vamos lá. Então, eu vou juntar um pouco a resposta do primeiro, assim, né? Vocês já colocaram muito bem qual que é a diferença, né, desse dinheiro digital novo. Mas, deixando um pouco mais pragmático, né? A grande diferença é, de fato, o código ser lei, tudo ser verificável, de fato, on-chain, né? Esse código ser descentralizado, não ter essa autoridade central que vai conseguir mudar isso de um dia para o outro. E isso herda diretamente dos ideais do Satoshi Nakamoto, né? E, coincidentemente, quem diria, né, que você confiar no código em vez de intermediários em sistemas ofuscados, né? Tipo, como o mercado tradicional deixaria tudo muito mais eficiente, né? E substituiria vários desses intermediários. E não só isso, né? Além de você ter esse código, esses códigos são modulares, né? A questão que você trouxe, Rogério, ali, como tudo é interconectado e modular, eu acho que esse é realmente o principal foco do DeFi como um todo, né? E da Solana. E é assim que o mercado tradicional está entrando, como, entrando nessa segunda pergunta, players do mercado tradicional, né? Então, lá atrás, em 2021, quando estava na MakerDAO, a gente teve um case do Société Générale, que é o terceiro ou quarto maior banco da França, e eles tinham, acho que era tipo uns precatórios do governo francês, e eles queriam botar na MakerDAO para mintar dívida em dólar, basicamente, que eles conseguem gastar no dia a dia, sabe? E todo esse processo foi feito com um prime fee ali irrisório, né, comparado com qualquer outra desk de empréstimo que teria no mercado tradicional. E eles conseguem fazer isso tipo, totalmente verificado, os on-chain de fato, com os registros de cartório e tudo mais. Então, a resposta da sua pergunta é justamente o depende, né, como sempre. Então, alguns players vão continuar, vão expandir o business model deles, alguns vão especializar e realmente verticalizar total, enquanto outros vão ser substituídos, vão perder tanta relevância ou tanto controle numa área específica e vão ter que se adaptar, né? Mas, em geral, é massa ver o ecossistema TradFi, né? Especialmente para a gente como Solana, né? Como um provedor de infraestrutura disso tudo, que a galera, TradFi, 5 anos atrás, o que era esse BlackRock falando de cripto? Era só negativo, né? Todo mundo do mercado tradicional era tão negativo e eles foram teimosos até o último momento. E hoje em dia, a gente teve um caso, acho que a Western Union, antes de ontem, assim, alguma coisa, escolheu a Solana para continuar trabalhando nessa economia digital ali. Então, os próprios players tradicionais viam cripto e viam DeFi e viam o dinheiro programável como uma ameaça até não dar mais. E agora é do interesse deles cada vez mais serem influentes nisso, né? Que é o maior case disso é a própria BlackRock, que estava fazendo um evento aqui no Brasil de tokenização há um mês atrás, assim, com todos os main players, né? Então, para o TradFi, é legal ver que cripto tem valor. Finalmente, o que o Satoshi explicou lá atrás, a galera está vendo que realmente tem ramificações maiores, né, do que só você fazer uma transação. Você consegue descentralizar dados, dar o controle para os seus usuários, você consegue distribuir isso melhor, né, ter acesso a mercados globais, sem ter um intermediário que vai ficar fazendo gatekeeping disso e cobrando fee e tudo mais. Então, esse é o TLDR, guys. Deixa eu puxar até um gancho aí, Cauê. Na tua visão aí, né, Solana como infra, né, o que você enxerga em relação aos Rails aí, né? A gente tem Pix, tem, né, SPB. Você acha que eles vão coexistir? Ou um mata o outro? Ou os dois daqui a pouco também vão ser substituídos por outros Rails? Como que você enxerga isso? Eu vejo empiricamente mesmo no mercado, né? Cripto sempre foi uma tecnologia que come pelas bordas, né? Então, começa com resistência, e de pouco em pouco a galera vai vendo que, de fato, você ter controle dos seus dados, você ter a verificabilidade, você não depender de um ponto só de autoridade, tem valor. E, no fim,
esses Rails mais atualizados, mais baseados em DLT, não necessariamente blockchain, que nem o Pix né, que é inspirado em blockchain, eles vão ver que isso é um passo intermediário para chegar nessa economia final que no futuro, tipo com AI, por exemplo, cada vez mais é outro mercado que vai ter que ser mais centralizado também, e vai ter um nível de disrupção aí, tipo, tem esse clash enorme, né, do open source versus o closed source, que cada vez mais é oligárquico e fazendo complôs e lobbying e tudo mais. Mas, eventualmente, eu acho que nós, meros mortais, cidadãos comuns, a gente vai ver que, quanto mais centralizado, mais verificável e validado isso no mercado, se você acha um market fit ali dentro, perfeito, sabe? Muito melhor do que eu depender do governo, né, no Pix, por exemplo. Então, estou entendendo assim que a questão não é ser centralizado ou descentralizado, mas é interconectado. Essa é a pegada, é isso? Uhum. Isso faz muito sentido, sim. E conversível, né? De repente, se você está numa cadeia onde você vai... Aquela cripto tem que ser aceita dentro da tua economia. Por isso que eu acredito bastante em você ter o Real Digital, o Drex, porque daí o empresário que paga a folha dele com reais, ele quer receber em alguma coisa que seja reais e não oscile, não tem um mercado, um câmbio. Mas a partir do momento que você tem uma moeda digital, o Real Digital, você pode ter qualquer outras moedas digitais e intercambiar entre elas, interoperar. Então, daí é um baita de um caminho. Não, perfeito. Só adicionando nisso aí, né? A galera vai utilizar o Drex, vai melhorar o nosso dia a dia, com certeza. Vai ficar mais fácil de você fazer qualquer transação 24 horas, você ter acesso a produtos de investimento que eram para pessoas grandes, né? Você vai conseguir finalizar isso e tudo mais. Vai ter um lado muito bom do Real Digital. Mas aí vai ter um êxodo da galera para cripto, principalmente, pelo lado ruim do Real Digital, né? Ou seja, eu tenho um balanço na minha conta, fiz uma multa ali, o Detran já debita automático ali no meu conta bancária, sabe? Aí a galera vai se despertar. Em vez de eu deixar em real, por que eu não compro Bitcoin? Por que eu não compro Solana? Por que eu não deixo num dólar rendendo um Treasury ali a 6% ao ano em dólar, sabe? Uma coisa assim. Show. Faz sentido. E aí, a gente está falando até, a blockchain ela veio principalmente por causa de Bitcoin, e quando isso avançou e entendendo, não é uma tecnologia que está exclusivamente relacionada ao Bitcoin em si, mas ele que impulsionou tudo isso, né? E a gente vê blockchain relacionada com a questão de criptomoeda, mas a gente está indo mais além que isso, né? A gente comentou de casos aqui de, tokenizando ativos reais, etc, né? O que vocês enxergam a partir disso? Quando a gente vai para um ambiente descentralizado, quando a gente começa a trazer esses ativos do mundo real para dentro, o que a gente tem de diferente na economia? O que a gente tem de diferentes ativos ou formas de investimento por ter essa tecnologia agora acessível? Faz sentido? Então, vamos lá. O que eu vejo hoje? Até ajuda nessa segunda questão que você falou do intermediário. Muita coisa que a gente está fazendo hoje é tokenizar, registrar ativos que a gente já registrava e já distribuía dentro do mercado. Então, a gente está transformando uma economia já existente de ativos. Então, o trabalho agora, a Ambima abriu aí um sandbox, vai fazer todo um programa. O objetivo é ganhar eficiência dentro do mercado de capitais. Quando a gente fala em tokenizar, enfim, registro de imóveis, coisas assim, são coisas que a gente já trabalhava no modelo tradicional com... o que vai acontecer em breve, e daí depois que a gente estiver acostumado aí, daqui 5 anos, 7 anos, esse breve vai demorar um pouquinho, é realmente começar a ter registros, tokenização, uma economia de ativos que a gente não registra hoje, que a gente não tem... a gente pode até tentar dar exemplos, mas coisas que a gente não vai, né, nem sei exatamente o que vai ser. E com isso a gente vai ter mais valor, mais coisas, mais capital dentro de uma economia, né? Então, sei lá, a gente vai registrar, de alguma forma, tokenizar meu tempo de trabalho, isso aí botar numa bolsa e alguém investindo e tal. E daí é só um exemplo para ilustrar ativos que hoje a gente não registra, não negocia, não faz, e daqui a alguns anos a tecnologia vai permitir isso daí. Mas nesse primeiro momento, nesses próximos 2, 3, 5 anos, é muita eficiência que o mercado está precisando. Dá mais segurança, tem mais pulveriza investimentos, enfim, possibilita que outras pessoas tenham, mas por isso, para ganhar eficiência aí dentro disso. E nós aqui, né, empreendedores, assim, outro dia eu vi uma discussão que me acendeu uma luz, assim, achei interessante, que é tokenização de MRR, né?
de receita recorrente para SaaS, né? Antecipação de receita. Então, esse tipo de ativo, digamos assim, né? É algo que ainda não é tão praticado, né? E aí a gente já começa a esbarrar em questões aqui, né? Pessoal, de regulatório, questões regulatórias, né? Da custódia e posse, então, né? Que já pegando o gancho aqui para outras discussões, mas é o que você falou, assim, a gente está abrindo novas classes de ativos, né? Que a gente nem imagina que serão negociadas e de certa forma isso faz com que o mercado, né, ou as pessoas passem a ter acesso, né, a ativos que muitas vezes não teriam, né, ou não têm atualmente, né? O cara está gerando valor, né, de certa forma daquele ativo, mas ele começa a passar a ter, né, pelo mecanismo de tokenização, passa a ter, né, acesso a esse ativo, né, cujo valor muitas vezes ele ajuda a construir, né? É isso aí. Pois é, então, alguns dos valores base, né, de blockchain realmente trazem paradigmas mais concretos, né, para a galera trabalhar junto. Mas acho que além disso, né, só o simples fato de ter um desenvolvimento mais aberto e mais público e mais colaborativo, né, não depender só dos bancos, né, porque essa era a grande infraestrutura financeira, só os bancos, né, o banco e os órgãos públicos que faziam o maintenance ali, né. Mas no fim a gente viu o quão devagar é isso, né? E várias coisas que a tecnologia blockchain aberta, né, e acessível, principalmente esse aspecto, né, acessível, desbloqueia coisas que, tipo, o que você falou, Rogério, é muito interessante escutar isso aqui, porque para mim esse é a maior validação que existe um match perfeito entre DeFi, né, entre a tecnologia blockchain em finanças e o mercado de finanças em si, né? Porque já está acontecendo isso. Não tem que esperar 2 anos. E, por exemplo, tem alguns cases que está rolando na Solana, né? Um deles é de recebíveis. Então, recebíveis de criativos em geral, né? Então, vai ter um evento, um show, ou tem uma marca que quer fazer uma ativação, precisa de um capital ali. Hoje em dia já está rolando esse case, né? Da Dux, os meninos da Dux ali, que eles conseguem fazer toda a captação de capital ali público, rápido, acessível, nenhuma grande inovação tecnológica, sabe? É algo que a gente já faz no mercado desde a época que o Ethereum nasceu, assim, 2017, 2018. Só que quando plugado a um go-to-market correto e aonde tem uma dor de mercado, que antes a gente não conseguia agir naquilo, né? A gente não tinha infra, a gente não tinha o poder do código de fazer aquilo, né? De fato. E hoje já está rolando, né? Então, esse case da Dux é um bom case de como a tecnologia blockchain impacta o mundo real ali. E além disso, esqueci outro case que eu ia trazer. O que eu ia falar mesmo? Sim, também. Recebíveis médicos também. Esse é outro mercado que, não é bem atendido, né? A classe médica, segunda classe mais endividada, né? Ironicamente. É mesmo? E só, de novo, aplicando captação fácil, tokenização fácil desses ativos, você já gera um valor enorme, sem nem ter tão baseado assim na tecnologia em si, né? Então, eu ia voltar para o assunto e dar um exemplo que é bem comum, é tokenização imobiliária, né? Que o pessoal fala, a gente tem um patrimônio que é ilíquido e a gente poderia tokenizar esse patrimônio e tornar ele mais líquido possível, né? Inclusive fracionar, né? E adicionar utilidade também, né? Que é o que você falou ali, tipo, de tokenizar MRR. Você pode tokenizar time sharing, né? Você pode ter o token que representa o ownership daquele imóvel. O que você vai fazer o revenue sharing do aluguel. Utilizar no mundo real. Esse era outro case, tá? Valeu por me lembrar. Pode continuar. Não, eu falei, é isso. Eles estão fazendo isso na Solana também. A gente vai divulgar nas próximas semanas. Aí um grande player do Brasil vai começar a fazer isso. Essa tokenização aí mais com power-up, né? Com esteroides financeiros aí. Então, o que eu queria trazer era, a gente então traz ativos que são ilíquidos, a gente traz isso para dentro da economia, tornando então praticamente tudo tendo algum tipo de valor e a liquidez que eu posso negociar a qualquer tempo, né? E isso é muito legal, né? E aí, até falando das blockchains e vivenciando isso também, nos últimos 2 anos, ou talvez, nos últimos 2 anos, eu vi a quantidade de blockchains com incentivos para RWA, o Real World Assets, no caso. Então,
Você já falou de Solana, provavelmente existe até algum tipo de grants ou subsídios para isso acontecer, mas olhando para a perspectiva de blockchain, né? O quanto que isso impacta levar toda essa economia tradicional para dentro do ambiente blockchain, né? Por que isso é bom e positivo para uma blockchain, por exemplo? Bem, para a gente, além da validação mais intangível também, né? Tipo, pô, se tem essas entidades importantes entrando na chain, a galera finalmente percebe que, cara, não serve só para lançar meme coin e esses pump and dump da vida, essas moedas de altíssimo risco e de motivos duvidosos, né? Mas além disso, traz liquidez, né? E a base de DeFi é liquidez. Esse dinheiro programável precisa do dinheiro para funcionar, né? Então, esse é o grande valor para a gente, né? E quando tem alguns cases de projetos que lançaram e captaram na blockchain, mas não numa perspectiva tão retail, tão usuário final, mas institucional, e você vê o apetite e a magnitude é diferente também, né? Então, pô, do nada, de 20 em 20 milhões, algum asset manager ali trazendo isso para a chain. Então, para a gente, e quanto mais liquidez, melhor os nossos sistemas se comparam com o tradicional também, né? Menos bips você vai pagar de spread ali, né? A diferença de um ativo no mundo real e na Solana, por exemplo. Na Solana é de longe a chain hoje que tem a menor discrepância nisso aí, graças a inovações tecnológicas que, na real, são abstraídas, sabe? Tipo, demoraria para explicar o que é um dark pool, como que está funcionando ali, non-chain e tal, mas você nem precisa saber disso para você utilizar e usufruir dos benefícios decorrentes disso, né? Deixa eu dar uma apimentada aqui na discussão. A gente fala de liquidez, né? Mas tem um contraponto e uma ambiguidade que é, muitas vezes, por a gente não ter questões regulatórias muito definidas e a gente não ter uma questão até cultural, né, de estarmos familiarizados com esse tipo de ativo, que aí você prejudica a própria liquidez, né, já que pouca gente, né, na verdade, muita gente tem medo, né, de brincar com esse bicho. E aí aquilo que era para ter mais liquidez por premissa, passa a ter menos liquidez por uma questão comportamental, cultural, né? Então, como é que... Aqui estou soltando a pergunta só para a gente tentar debater, mas como é que a gente discute e trata esse tipo de questão, né? Como que você acha, Cauê? Pô, essa é uma boa pergunta. Em geral, né, por ser um ambiente aberto, né, ter provedores de liquidez aberta já, do momento que o seu ativo tem um mercado, ele tem todos os mercados também, né? Então, programaticamente, a gente consegue fazer vários pulos, né, de como a gente está roteando essa transação para chegar no swap final, né, no resultado final que você quer na tua wallet, né? Então, eu trago meu argumento que, até num ativo de extrema baixa liquidez, o ambiente de blockchain vai permitir você transacionar isso muito melhor do que, sei lá, um projeto que do nada entrou um processo, um stop order e congelou todos os servidores, por exemplo, sabe? Então, até nesses ambientes, a blockchain ainda tem um valor muito concreto, né? É boa. Agora, o que soma aí um pouco é o ambiente regulado começa a se aproximar cada vez mais desse mercado. Então, regulando esses prestadores de serviço, estudando, entendendo a tecnologia, criando normativos, consultas públicas de quanto uma instituição regulada pode se expor ao risco de cripto ou não. Então, o mercado começa a se aproximar cada vez mais e diminuir esse receio. Então, enfim, uma instituição tradicional para lançar a stablecoin dela, ela está aguardando uma regulação vir para ela poder fazer isso, enquanto um empreendedor, uma startup, uma fintech pode ter ainda o benefício, enfim, de fazer isso de uma maneira mais pré-regulação e daí depois ir se adaptando, né? Mas em breve a gente vai ter caminhos para instituições tradicionais estarem se aproximando cada vez mais. Isso aí. A gente teve acho que tem um exemplo interessante aqui. Temos um cliente que tinha um time pequeno, a sua maioria pessoal de tecnologia, e eles faziam o pagamento desse time
com stablecoins, com USDT, USDC e tal. E até que começou a crescer a operação, né? Deixou de trazer gente mais entusiasta, né? Começou a trazer outros profissionais e aí esse modelo deixou de ser o modelo padrão ali, né? Então é o que a gente comentou agora, né? Trazer questões, né, de usabilidade, né, de tornar esse tipo de prática aí de modelo mais difundido. Então, né, a gente viveu isso, a gente percebeu isso, ele falou, puta, o negócio não funcionou e vamos então, né, voltar a pagar de outras maneiras, né? Então, o que eu queria trazer aqui também era até falando sobre regulação. Quando a gente olha para tudo que a gente já comentou, que faz sentido, que a tokenização ela está ganhando cada vez mais espaço, que vai ser um mundo sem volta, de fato, a gente vai utilizar de tecnologia blockchain no nosso dia a dia, obviamente abstraído. E aí me lembrei, teve um evento que eu fui em 22 e era um evento voltado para desenvolvedores, voltado para no DevCon, no caso. E lá a gente falou bastante sobre tecnologia e tudo mais. E logo depois daquele evento, uma das coisas que a gente tinha percebido na Sonic é que, enquanto o mundo inteiro estava falando sobre tecnologia, como colocar isso para rodar, como comportar toda essa estrutura, a Sonic e outros players já estavam olhando para a usabilidade. Então, como é que a gente pega essa tecnologia e coloca isso para utilizar no dia a dia, já nesse momento? E aí, minha questão a gente tem tudo isso na mão, tecnologia, e tecnologia de ponta com blockchains como Solana e entre outras por aí no mercado. A gente tem um caso de uso que faz sentido, mas ainda assim a gente não viu aquela super explosão. Isso tudo é relacionado à regulação em si, porque está todo mundo esperando para sair isso, ou também tem um certo receio que eu conecto com aquela outra pergunta de substituição de player. A gente os bancos vão ser substituídos, os custodiantes vão ser substituídos, porque a tecnologia ela permite isso. Se eu tenho isso via código, eu tenho isso nativamente na tecnologia. Por que eu vou precisar deles, né? Então, é um mix dentro dessas duas coisas ou... Bom, vou começar aí um pouco. Eu acho que assim tem uma parte de confiança, UX e experiência disso tudo. Então, assim, pegar meu caso, eu sou a melhor pessoa para deter realmente minhas criptos? Daí talvez não. Então, eu prefiro deixar em custódia de outras pessoas, de uma empresa, dentro daquilo. E por mais benefício que eu tenha, o meu acesso está de trás de um usuário e senha. E um segundo fator de autenticação e tudo mais, mas enfim, não está na minha mão, não está na minha posse. E eu prefiro assim. Outras pessoas vão preferir falar, não, eu quero ter a posse, quero ter minha chave, quero ter minha cripto, e dela pode não estar dentro de um intermediário. Mas esse intermediário, de alguma maneira, ele vai existir se ele agregar valor dentro daquilo. Se ele me trouxer uma tranquilidade, sei lá, dentro disso, se esse intermediário vai seguir uma regulação que, caso aconteça alguma coisa comigo, enfim, eu morro, ela vai garantir que aquilo vira parte de uma herança e consegue ser, estando com as chaves com ela, portar para uma outra pessoa. Enquanto na minha autocustódia eu teria que, de alguma maneira, resolver isso aí. Então, esse é um benefício que, de repente, algumas pessoas podem deixar na mão de um intermediário, uma instituição, pode ser bancária, pode ser uma instituição terceira qualquer. Então, que outros valores? Enquanto aquele dinheiro estiver ali, ele está rendendo alguma coisa ou não está rendendo, ele me dá possibilidades de aplicação mais fáceis do que eu ter que procurar sozinho. O que a gente talvez não tenha... Pensa assim, numa transação internacional, hoje, por mais que o banco não queira, passa por 7, 8, às vezes, intermediários dentro de uma cadeia. E isso não vai mais... Assim, daí esses intermediários começam a sumir, sendo cadeias mais rápidas. Então, intermediários que agregam valor no meio vão continuar existindo. Intermediários que hoje só existem por uma questão burocrática, regulatória, qualquer coisa assim, daí o próprio regulador vai começar a tirar também, no meu ponto de vista, assim. Eu vejo mais 3 aspectos, né? A questão de riscos, a questão de incerteza jurídica, né? E aquilo que o pessoal chama de literacia, né? As pessoas não têm ainda
as competências, habilidades, muitas vezes de uso de novas ferramentas. Então, eu vejo esses 3 aspectos, né? Vou tomar um exemplo essa semana, ontem ou anteontem. Eu estava vindo aqui para Floripa, falaram, putz, clonaram teu... Não é que clonaram, pegaram a tua foto, WhatsApp, ainda botaram o Fernando Trota com 2 T's, a sorte foi, mas estavam conversando com uma pessoa do nosso time, como se fosse eu, pedindo para mandar 50 mil reais para minha conta, né? Numa situação dessa, se a gente tivesse eventualmente sofrido essa fraude, a gente ia conseguir rastrear facilmente, né, essa transação, quem foi, quem não é, esse celular e tal, né? Eu vejo que essa questão do risco se o Rogério é detentor do token que vale 7 milhões de reais de uma fração de um empreendimento em Garopaba, e eu, por qualquer razão, passo a ser o detentor, né, passo a ter a posse desse ativo, né? Como é que ele vai dizer que estava registrado com ele e agora não é mais dele, agora né, que não é meu, que é dele, né? Quem foi? É aquele código identificador né, daquele bloco lá. Mas de quem é aquele bloco? Quem é aquele... Puta, a rastreabilidade disso, ela né, me corrijam se eu estiver errado, mas ela é muito mais complexa, né? Então, eu acho que as pessoas têm um pouco desse receio de falar, putz, né, se eu tenho um imóvel, eu vou lá no registro de imóvel, no cartório de registro de imóveis. Se eu sofro uma fraude, né, a facilidade, ou pelo menos, né, o banco ali se responsabiliza, a instituição financeira, de certa forma, mas numa situação como essa, você simplesmente deixa de ter o ativo que era seu por direito e fato, né, e vai na mão de quem tiver a posse daquele token, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Não sei se vocês enxergam. Não, concordo. Que daí, assim, no exemplo, esse intermediário está agregando um valor de segurança, de confiabilidade. Exato. Uhum. Bem, guys, muito bem colocado. Acho que são 2 perspectivas totalmente válidas. E só para contextualizar, né? Eu, como representante desse mundo, eu sempre vou puxar para esse lado mais idealista, né? Mais open source, mais Satoshi da vida, né? Só que, ao mesmo tempo, né? Se você realmente se alinhar 100% a esse ethos, né, a essa filosofia ali, você também vai estar se auto-sabotando, né? No próprio fórum do Bitcoin lá, o Satoshi falava, brother, eu não tenho tempo de te ensinar o que é o Bitcoin. Se você não entende, problema seu, sabe? Então, com isso eu não concordo tanto com o Satoshi, né? Porque a gente, then and again, a gente mostra que tem casos que dá para a pessoa comum ainda usufruir, né? Mesmo sem ter a custódia direta e tudo mais. Então, tomara o máximo que a gente conseguir de tirar de poder dos bancos, melhor. Isso é inquestionável, né? O banco não é nenhum bastião da moralidade ou da eficiência, né? Com muito tempo. Mas, pô, a gente vê que a galera que trabalha dentro do banco são pessoas muito boas, né? A gente vê isso no ecossistema do Brasil, né? Esse ecossistema mais TradFi, né? Então, galera aqui dos digital assets ali de dentro e tal, é muito inteligente. Por isso que o Brasil também é um dos líderes nesse nicho, né? Em questão de trabalhar blockchain junto com o Gov ali, junto com a infraestrutura tradicional. O Brasil é um dos top 5 do mundo, né? E, no fim, sempre a resposta depende, né? Então, esses sistemas híbridos vão ser o que a gente vai usar no dia a dia, né? Então, talvez o token ali de revenue sharing e tal fica na blockchain. Mas o que vai acontecer, né? Mesmo o token estando na blockchain de ownership ali, né? De titularidade de um imóvel, por exemplo, ainda vai ter o registro no cartório. Ainda vai ter esse intermediário e, pô, não faz sentido eu advogar a favor de não ter isso, né? Porque imagina, do nada alguém hackeia seu apartamento. Você, tipo, não é mais dono da fazenda da tua bisavó, sabe? Não faz sentido. Exato. Boa. Eu queria, antes, a gente tem mais uns minutinhos, mas eu só queria tentar trazer um pouco do contexto de custódia dentro da blockchain. Porque quando ele comentou, né? Pô, sim, faz sentido eu deixar sobre... a custódia lá no meu banco e tudo mais, ele que é o responsável, se hackearem, tem uma garantia ou uma segurança de que alguém está sobre posse. Eu concordo. Quando eu tenho um ativo digital na minha carteira em autocustódia, é como se eu tivesse o meu dinheiro aqui no meu bolso. Então, se alguém vir na rua me assaltar, né, perdi o dinheiro. Então, mas eu queria trazer esse contexto para dentro da blockchain, porque eu lembrei de um colega nosso, lá do João da Piquenique,
E o app deles, apesar de não estar ainda na Solana, mas ele é muito funcional, é muito prático de utilizar, na verdade, no dia a dia. Então, você pode ter uma carteira cripto, é autocustódia, mas na verdade nem parece. E ele não tem nenhuma conexão, a não ser um on-ramp, off-ramp, né? Entrada do dinheiro na blockchain, a saída do dinheiro na blockchain. Tudo acontece no ambiente descentralizado. Eu compro minha cripto, eu compro meu Bitcoin, compro dólar, faço pagamento, que agora tem cartão de crédito. E isso tudo de uma interface super fácil, voltada para brasileiros. Então, voltando para isso, né, eu queria entender na blockchain, e se pudesse ser super rápido, como que a gente garante essa via código, essa segurança dos ativos num ambiente autocustódia, ou que tem alguma plataforma, algum software que garante isso para mim de alguma forma, a segurança desse meu ativo? Infelizmente, educação é uma parte grande disso, né? A galera entender que, pô, um papelzinho desse tamanho pode valer mais do que, pô, a cidade de Florianópolis inteira, né? Isso... E tem alguns providers também, né? Tem uma galera que realmente, tipo, a própria Ledger, né? Aquele pendrivezinho que você consegue guardar cripto, né? Eles têm serviço de recuperação em nuvem. Em nível de protocolo também, na própria derivação das suas chaves privadas, você consegue também derivar uma chave privada já fragmentada, né? Então, eu posso deixar, parte da minha chave privada com a minha mãe, outra com o meu tio e outra com o meu amigo, sabe? Então, existem vários mecanismos, mas a parte de segurança sempre vai ser muito mais negligenciada, né? Historicamente, a gente vê que em tecnologia, na real, não só tecnologia digital, né? Mas qualquer tipo de tecnologia, só quando dá problema que a galera vai arrumar ele, né? Então, infelizmente, em cripto a gente nem fala tanto que a gente perde dinheiro. São vários aprendizados caros, né? Então, quando você leva um drain, quando você perde, esquece uma seed phrase, é isso que aconteceu com todos nós. Mas é melhor acontecer antes do que depois, né? Só complementar um pouco, né? E concordo, mas a gente tem... Se tivesse mais 45 minutos aqui, a gente podia discutir até a identidade digital nessa economia. Porque daí sim, quando eu for uma entidade que tem uma identidade digital dentro disso, eu posso ter um controle que aquele contrato não está associado só a uma wallet, só a uma carteira, mas enfim, que ela tem uma identidade digital por dentro, que representa uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e daí pode ser criadas camadas de segurança em cima disso. Mas daí se essa identidade vai ser nacional, global, estadual, daí já é uma outra discussão bem longa dentro disso, mas é uma discussão que existe para justamente a gente começar a ter uma camada a mais aí de identidade dentro disso. Perfeito, gente. Acho que caminhando já para os nossos minutos finais, eu queria até falar mais sobre globalização e como que essa tecnologia conecta, de certa forma, os países, né, os governos ainda mais, aí, de certa forma, né? Então, você falou antes do exemplo de USDC, o SDT e tal. Hoje eu consigo fazer um pagamento instantâneo via blockchain para alguém que está do outro lado do planeta e, não preciso mais utilizar um WISE, por exemplo, e ainda demora um tempo para processar e etc. E, para mim, isso parece até meio natural, porque já é uma coisa que eu tenho vivido há algum tempo. E seria muito interessante a gente vivenciar isso no dia a dia. É isso, a tecnologia está ali, está abstraída, eu acho que a gente vai caminhar cada dia mais para isso, né? Então, para fechar, eu acho que essa é uma mensagem, eu acho que a gente vai abstrair a tecnologia e isso vai ser tão natural quanto hoje a gente manda um Pix e está tudo certo. Então, queria deixar a palavra para vocês, para aquela palavra final para o pessoal e meio que pousar, assim, né? A gente foi lá atrás, voltou, falou sobre futuro também, mas a mensagem de vocês para o próximo ano, próximos 2 anos, assim, o que vocês imaginam disso tudo que tem acontecido? Vai lá, Rogério. Vou começar. Mas daí eu não vou falar 2 anos, não. Vou um pouquinho mais longe para pegar teu exemplo aí. Sim, o que se discute dentro de até um ambiente regulado mesmo é da gente ter uma internet das finanças, uma finternet. E daí ter protocolos de pagamento, de investimentos, de crédito globais. Então, você falou de fazer um Pix, mas enfim, mais semelhante com uma internet no sentido de você tem lá um protocolo chamado SMTP e, enfim, que você consegue enviar e-mail. Não interessa se o cara usa Outlook, Gmail e etc. Aquele e-mail chega lá. Passa pelas políticas de spam lá no receptor, então, enfim. Então, num futuro, daí não vai ser 2 anos, vai ser um pouco mais.
Você vai sim mandar uma mensagem nesse protocolo, via DeFi, via uma rede, vai passar pelas políticas de lavagem de dinheiro, antifraude, isso aqui lá, vai chegar no destinatário, esteja ele onde estiver no globo. Você quer comprar um ativo, enfim, de uma empresa, você vai fazer o mesmo processo. É um protocolo um pouco diferente, mas é dentro daquilo e é para isso que a gente caminha, assim. Bom demais. Mais um minutinho aí. Acho que no fundo o que a gente está discutindo é que a nova economia ela está redefinindo os papéis aí, né, dos agentes todos. Então, a gente está há 10 anos no mercado vendo isso tudo se transformando, né, como a cozinha, né, a operação ali financeira, né, dos nossos clientes. E então eu vejo essas discussões, e quanto mais a gente fomentar, mesmo muitas vezes a gente fazendo o papel aqui de advogado diabo, elas são importantes porque a gente vai fazendo as perguntas certas, a gente vai achar as respostas certas e a gente vai desmistificar, né, essas questões que são as questões que mais travam, né, o processo. Mas eu vejo isso tudo como um movimento muito positivo. Eu acho que a gente está sendo privilegiado de participar e de assistir tudo isso, né? Anos atrás nunca se imaginou que você ia transferir qualquer que seja o montante em poucos segundos para qualquer lugar do mundo, então, né, e que aquilo alguns segundos depois ia estar, né, na conta de outra pessoa. Então eu tô com uma baita expectativa, né, de ver tudo isso acontecendo, ver isso tudo se democratizando. A gente, como parte do ecossistema, a gente quer que isso aconteça para, né, gerar prosperidade, que no fundo, né, sistema financeiro está relacionado a isso, a gerar prosperidade, gerar valor para as pessoas e facilitar a vida de todo mundo, né? Então eu estou muito ansioso para ver isso tudo acontecendo. Eu também. Bem, já estouramos o tempo, mas vou manter bem breve aqui. Nos próximos 2 anos, a gente já vai ver resultado direto de como que todo mundo vai começar a oferecer serviço financeiro. Porque é fácil agora, é acessível agora. Então, qualquer aplicativo que tem, tipo o Mercado Livre fez ali lá atrás, hoje em dia a gente vai ver vários Mercados Livres brotando. E a minha mensagem é que a Solana foi exatamente projetada para isso. Então, a gente gosta de falar, né? É a infraestrutura do Internet Capital Markets, que é essa nova economia digital também, né? Consequentemente. E vários casos práticos mostram que é a única que está preparada também, né? Teve agora, semana retrasada, o maior evento de liquidação ali, quando o Bitcoin dumpou pra caramba ali, todo mundo foi liquidado, só a Solana não travou, né? Então, conte com a gente para construir essa infraestrutura, conte com o Super Team, né, que é o braço de mais comunidade, né, mais grassroots, né, sem ser institucional, comparado com a Solana Foundation. E é questão de tempo até vocês também, mesmo se você faz, sei lá, cara, projeto de barco, não sei. Uma hora vai vir um serviço financeiro que você vai ver um gap do mercado que pode ser resolvido com tecnologia. E conte conosco para isso. E obrigado pelo convite aí, pessoal. Gente, obrigado. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu, Marcelo. Valeu, pessoal. Obrigado, Márcio. Fernando Trota, Rogério e Antônio. Valeu, obrigado. Muito bom, obrigada. Obrigado, Fernandão. Obrigada. Valeu, Cauê. Um abraço. Obrigada. Bom,